A suprema consciência do nosso atual planeta nos abençoe, nos alimente a nossa fidelidade às coisas dos céus. Nós vamos apresentar, na verdade, já apresentamos o livro Cristo, Médium de Deus, em maio, aqui no Brasil, e em junho, em Portugal. E agora vamos trabalhando assim um pouquinho cada capítulo. O primeiro capítulo é Deus, Cristo, Médium de Deus. Então, imaginemos aí, nós precisamos conceber que a palavra Cristo quer dizer amor universal, amor incondicional. Porque durante a leitura do livro, nós vamos despertando paulatinamente o nosso Cristo interno, o nosso Deus interior, a essência de Deus que todos nós somos portadores. Aliás, que todos os seres vivos são portadores, porque não há vida sem Deus e não há Deus sem vida. Então, o primeiro capítulo é Cristo, Médium de Deus. Nós já concebemos que Deus é pensamento. Então, os seus prepostos que criam mundos, né, planetas, satélites, estrelas, sóis, quasares, são os prepostos de Deus. Então, o primeiro capítulo, para nós entendermos. Agora, atentemos para a palavra Cristo, amor universal. Então, quanto mais nós despertarmos o nosso Cristo interno, maior será a nossa capacidade de sentir o Cristo, o Criador, o Cristo, o Pai do nosso planeta. Quanto mais nós despertarmos a essência de Deus em nós, mais e mais, já que Cristo quer dizer amor incondicional, amor universal, maior é a nossa capacidade de amarmos ao nosso Criador sobre todas as coisas e, naturalmente, amarmos a criação de Deus e as suas criaturas. Então, o primeiro capítulo é nos posicionando. Qual é a finalidade sagrada da vida? Despertarmos o nosso Cristo para melhor sentirmos o Cristo Criador. Já o segundo capítulo já é muito mais visível para os nossos olhos, porque Jesus, médium do Cristo terráqueo, médium do Cristo planetário, ele não foi o único, que outros tantos antes dele também foram médiuns do Cristo, mas nos deteremos especificamente nele, por ter sido o porta-voz do Cristo, o mais fiel de todos que lhe antecederam. Então, Jesus, médium do Cristo. Olha, sendo o planeta Terra o corpo do Cristo, em qualquer parte do planeta que alguém entrar na sintonia, na frequência que identifique amor, estará amparado pelo Cristo. Então, Jesus era médium do Cristo. Em qualquer situação, em qualquer ambiente que ele estivesse, ele estava na frequência que identifica a vida pelas vias internas do coração. Então, Cristo é essa realidade. Então, entendamos, quando as pessoas pediam ajuda a Jesus, a cura, então ele não precisava conhecer a pessoa, não precisava ir à casa, não precisava nada. Bastava ele dar uma ordem mental ou verbal e tudo era modificado. E aí nós temos, de maneira muito ampla, esse conhecimento como consta na Bíblia, no Evangelho cristão. Então, Jesus, médium do Cristo. Dá para nós entendermos se, em sendo Cristo, a essência da vida planetária, do mineral, do vegetal, do animal, do hominal, tudo que existe aqui está dentro da essência do Cristo planetário. Então, a pessoa solicitava uma ajuda de Jesus, uma cura, o seu refazimento. Bastava Jesus dar uma ordem mental, porque a pessoa estava pensando no seu doente. Jesus, na frequência do Cristo amor, era capaz de fazer tudo. Daí ele ter refeito os órgãos, os membros, limpar os corpos daqueles leprosos, recompor os olhos, restabelecer a voz, a audição, tudo. Porque tudo isso vem da essência planetária, o Cristo Criador da Terra. Então, o segundo capítulo, para nós entendermos, porque Jesus falou, as coisas que eu faço, vocês poderão fazer tanto quanto, ou mais ainda. Então, que o terceiro capítulo vai falar, nós, médiuns de Jesus, para a gente entender que se nós verdadeiramente estivermos na frequência que identifique amor incondicional,
nós poderíamos fazer as mesmas maravilhas que Jesus fez. Porque não depende, porque o Cristo não vai nem vem. O Cristo não é para ser invocado. O Cristo é para ser evocado da nossa essência. Porque nós temos vida. E onde tem vida, tem o Cristo. Tem o Cristo vida, tem o Cristo amor. Então, evoquemos nosso Cristo interno. E cada vez mais que nós formos falando do Cristo, nós vamos aguçando a divindade que todos nós temos em potencial. Então, o capítulo 3, nós, seres humanos comuns, médiuns de Jesus. Olha, para nós sermos médiuns de Jesus, nós não podemos ser médiuns de um desconhecido. Então, o primeiro passo é nós conhecermos o Jesus humano, filho de Maria e José. Aquele que sentia tudo que nós sentimos, que ele estava no plano material, mas tinha uma consciência, milhões de anos-luz à nossa frente. Então, para nós sermos médiuns de Jesus, não é milagre, é simplesmente entrar na frequência que identifica amor incondicional. Sempre lembrando que Cristo passa a ser para todos nós um mantra de elevadíssima frequência, que todos os nossos pontos vitais, os nossos chakras, entram em outras frequências superiores, outras luminosidades, outras cores, simplesmente em pronunciarmos a palavra Cristo, a essência da vida de todos os seres no planeta Terra. Então, para nós sermos médiuns de Jesus, que é o nosso desejo maior, então estabeleçamos diretrizes, foco, pensemos no grande, no belo, no maravilhoso. Imaginemos só a nossa mente como fica quando nós pensamos numa consciência capaz de criar um mundo como é o nosso. Alimentar bilhões de bilhões e muitos bilhões de seres vivos de todos os reinos. Então, imaginemos, só em nós pensarmos, nós já estamos praticando a medicina preventiva. Já estaremos modificando os quadros energéticos da nossa mente. Então, nós estaremos pensando na essência da vida planetária, o Cristo. E como nós somos partes não apartadas dele, repetindo, nós estaremos mais e mais integrados, vivendo, vivenciando, elaborando as mais ricas paisagens e compreendendo o que é estarmos como intermediário entre a necessidade de nossos semelhantes e a vontade do nosso Mestre Luz, o guia dos nossos guias e o guia da humanidade, Jesus de Nazaré. Então, aprendamos a ter foco, a elaborarmos as mais ricas paisagens. Quer pensar no Cristo? Pensa na graduação de um Cristo planetário, de um Cristo constelatório, de um Cristo galáctico. Imaginemos como ficam as paisagens, a vibração da nossa alma, do nosso ser, para que todos os nossos órgãos, os nossos tecidos, as nossas células, tudo se renove, simplesmente por produzirmos esse efeito energético e elaborarmos a mais elevada frequência que a nossa alma conceber. E aí nós vamos ter aquele salto qualitativo. Nós daremos uma coisa natural. O salto qualitativo é muito usado nos trabalhos espirituais, porque quando a pessoa elabora pensamentos superiores, dá um salto, a frequência muda. Quando essa frequência acima desse normal corriqueiro, nós estaremos refazendo a nossa saúde, porque estaremos refazendo a saúde, a vibração dos nossos chakras. E na sequência, né, do capítulo 5, nós sentimos a vontade de falarmos com misericórdia. É um item muito importante para todos nós. Jesus só utilizou da voz de maneira tão especial e tão específica porque ele estava consciente da sua misericordiosa voz para, com entonações tão divinais, poder restabelecer os nossos órgãos, restabelecer as nossas forças, restabelecer a nossa vida. Então, permaneçamos atentos. E dentro do possível, vamos ler o livro Cristo, Médium de Deus. Aqui tem o telefone, tem e-mail, tem todos os recursos. Se alguém tiver dúvida,
nós tirarmos. Vale também lembrar, a gente sempre fala isso, já ia deixando de falar. Nós encaminhamos o livro Cristo, Médium de Deus, para o Papa. Esperamos que o Papa, já que ele tem a responsabilidade maior, que ele consiga inserir o Cristo no cristianismo, coisa que nenhuma liderança até hoje propôs. E nós estamos propondo exatamente isso. Vamos inserir o Cristo no cristianismo. E agora em diante. Então, vamos convocar todos os que aceitam o Cristo como consciência criadora do planeta Terra, tendo tantos médiuns intermediando a vontade dele, e mais nesses 2000 anos, Jesus que exemplificou aquilo que ele pregou. Então, vamos lá. Jesus, médium do Cristo. Nós, médiuns de Jesus. E a suprema consciência do nosso planeta, o Cristo Amor, continue nos abençoando.